Seja bem-vindo, Vale. Tenho medo de sair. Tenho medo de sair. Bom dia. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estive aqui no primeiro M como participante, eu estou aqui ajudando, né, com o trabalho. E dizer a vocês que é muito interessante o que acontece no movimento espírita. A gente, quando vê, hoje eu fui o nome de Valência para cá, né, e fiquei em um hotel na onda. Abri a cortina 6 horas da manhã, de frente para o mar, o sol batendo nas ondas ali, e aí eu pensei, será que vai dar gente lá? Porque tradicionalmente o dia de domingo é um dia de descanso, um dia de se refazer para a semana que virá, de muito trabalho. Mas, no entanto, o auditório está lotado e todos vocês são dignos de admiração. Porque todos vocês cumprem o chamado de Jesus quando ele disse para ajudar, para amar, para fazer aos outros aquilo que a gente quer que façam por nós. E talvez uma das mais sublimes formas de fazer isso é através dessa benesse proveniente da misericórdia divina, que é o magnetismo, que é o magnetismo terapêutico. Mas para iniciar o trabalho, eu preciso comentar um pouco o que é como eu cheguei aqui, foi a minha trajetória. E eu entrei no movimento espírita há um certo tempo, não é tanto tempo assim. Deixa. Bote de novo aí. Mas a primeira palestra que eu assisti lá em Valença, o palestrante, o saudoso amigo, ele falou exatamente sobre isso aí, o caráter tríplice da doutrina espírita. E lá ele relatou que tinha um caráter religioso, científico e filosófico. E eu fiquei encucado com aquilo. Eu que vim de uma família muito pragmática, né? Somos 4 irmãos, 3 médicos e um dentista, e a gente está muito baseado na ciência. E aí eu pensei, como unir a ciência e a religião? Isso para mim era muito difícil de entender. Até que eu comecei a estudar realmente espiritismo. Comecei com romances, depois fui direto ao livro dos Espíritos, ali li, reli, estudei. Mas eu senti uma grande dificuldade, eu estava em um grande dilema, porque eu estudava o livro dos Espíritos e lá realmente a gente encontra esse tríplice aspecto aí. Mas nas palestras que eu via, a gente só ouvia falar da parte moral e evangélica. Não que isso seja ruim, falar da parte moral e evangélica. Mas não se pode excluir os dois outros aspectos. O aspecto científico e o aspecto filosófico. E aí com isso eu comecei a estudar muito, comecei a ler, comecei a participar dos encontros, comecei a mandar e-mail para Jacó, para Adilson, mandei até alguns e-mails para Ivan que está aqui. Ele só me respondeu para perguntar de onde é que eu era. Quando eu disse que era de Valência, ele não me respondeu mais. Brincadeira. Onde ele vai me responder? Agora vamos lá. E aí, comecei a estudar muito, participar dos encontros. E certo dia, né, já com um certo embasamento, em uma das reuniões que a gente chama de fisioterapia, né, lá no centro de trabalho, aí eu vi uma coordenadora, né, falando que a doutrina espírita não tinha a missão de curar corpos. Isso não era para a doutrina espírita. Que a missão era só iluminar consciências. Eu acho que muita gente já ouviu isso também. E aí eu fiquei com aquilo ali, mas cada vez estudando mais,
Porque naquela hora eu poderia ter rebatido ali, falado das curas de Jesus, falado que Jesus é nosso guia, que a gente tem que seguir esse modelo. Mas passou. E aí estudando por mais tempo, montei o primeiro grupo de estudo. Eram só 4 pessoas comigo. Aí estudamos por alguns meses, depois veio um curso, que começou com 50 pessoas, terminou com 10, 11. E aí entramos em um outro estudo, já com as pessoas que realmente iriam trabalhar, que são hoje em número de 9. E nós estamos com esse atendimento lá em Valença. E aí, para aqueles que ainda pensam que a finalidade da doutrina espírita, a finalidade do espiritismo não é também cuidar dos corpos, tem uma passagem na parte das preces que diz o seguinte: se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito é confirmada pelo instinto de conservação e mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, a medicação da ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica. E isso é o que nós procuramos aqui. Alguns vieram aqui só para conhecer, outros vieram para se aprimorar, mas isso é o que isso é o que fez com que a gente deixasse o nosso domingo de tranquilidade, que fez vir gente de Valença, de Camamu, de tantas cidades da Paraíba. É o que a gente quer entender aqui. Mas aí vamos entrar realmente no que eu vim apresentar aqui, que é um tratamento de refluxo gastroesofágico e espondilite anquilosante. E a gente vai entender o que é isso. Primeira identificação da paciente, eu tenho que falar também que essa paciente, ela é do nosso grupo de estudo. E ela teve o grande ato de caridade, de ser nossa cobaia. Não a cobaia para o tratamento em si, mas a cobaia para que a gente pudesse discutir entre todas as pessoas, para que a gente pudesse ver o que estava fazendo, o que melhorou, o que piorou. O caso dela era totalmente, com o consentimento dela, totalmente aberto aos que participavam do trabalho. E a identificação dela é uma mulher de 45 anos, natural de Valença, e o tratamento começou em fevereiro desse ano. A queixa principal, ou seja, qual a história, o que é que levou ela a procurar esse tratamento? E ela diz o seguinte, que sentia dores nas pernas, ossos e articulações, diarreia constante, dores intestinais, perda de peso, dificuldade de se alimentar, e aí pior. Nos últimos 6 anos, ela vomitava constantemente, de 5 a 10 vezes, todos os dias. Então, 6 anos vomitando constantemente, todos os dias. E aí dá para imaginar o desespero dessa pessoa. Aí nós temos o diagnóstico médico, os exames, constatando refluxo, ácido gastroesofágico, lesões de intestinos, gastrite, pólipos também gástricos e a espondilite anquilosante. Vamos lá. O que é o refluxo gastroesofágico? É uma infecção crônica decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago. O esfíncter inferior do esôfago é um músculo que atua como se fosse uma válvula entre o esôfago e o estômago. Ele torna-se fraco e se relaxa quando não deveria, permitindo que o conteúdo do estômago volte para o esôfago. As principais manifestações clínicas são azia, a regurgitação ácida, tosse, pigarro, emagrecimento, rouquidão, ápidas, desgaste dentário, lesões teciduais e outros, que não cabiam no slide. Ou seja, o que acontece? Aqui a gente tem o esôfago, o nosso tubo digestivo, o tubo digestório, como alguns falam,
Nosso aparelho, na verdade, digestivo, ele começa na boca. A gente mastiga o alimento, tritura, ali as primeiras enzimas presentes na saliva começam a digerir o alimento. Disso aí, esse bolo alimentar, ele desce por um canal muscular, chamado esôfago, em direção ao estômago. Existe uma interseção aqui, essa mediação é feita por uma válvula chamada de válvula gastroesofágica, que dá a passagem do bolo alimentar do esôfago para o estômago. E impede que o conteúdo do estômago, o alimento, os ácidos estomacais, subam de volta para o esôfago. Ela abre para a passagem do alimento, o alimento passa, ela trava de novo, isso de forma inconsciente, né? Uma atividade inconsciente, mas ela trava para que não haja esse refluxo, né? O conteúdo do estômago não volte para o esôfago. No caso do refluxo, o que acontece é que essa válvula ela não funciona corretamente. E aí, acaba que o conteúdo do estômago ali ele volta para o esôfago, causando lesões na musculatura do esôfago, vômitos, como vocês viram, né, que era o normal que acontecia com ela, várias vezes por dia. E o tratamento recomendado tradicionalmente, na medicina tradicional, eu vou ler aqui rapidamente, é a dieta alimentar, evitar frutas cítricas, tomate, cebola, bebidas gasosas ou cafeína, comidas apimentadas, gordurosas ou fritas, chocolate, café e chá. Uma dieta bem restrita. E evite-se muito mais coisa do que está aí. Mudança no estilo de vida, parar de fumar, se houver sobrepeso ou obesidade, emagrecer, reduzir o consumo do álcool, especialmente vinho tinto à noite, evitar as refeições copiosas e só ir para a cama 2 horas que facilita a regeneração dos tecidos lesados por inflamação. Esses medicamentos ele não têm a função de extinguir o refluxo. Eles têm a função só de melhorar os sintomas, fazer com que o suco gástrico não seja tão ácido e não provoque tanto mal ao esôfago e à boca. E aqui o grupo de medicamentos, né? São vários aí, vou passar que não nos interessa agora. E a espondilite anquilosante, a outra doença diagnosticada. Existiam outras, ela relata outras, mas eu comecei a tratar as 2 principais. A espondilite anquilosante é um tipo de inflamação que afeta os tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna e das grandes articulações, como quadril, ombros e outras regiões. A teoria mais aceita é a de que a doença possa ser desencadeada por uma infecção intestinal naquelas pessoas já geneticamente predispostas. Tem como sintoma dores na coluna, rigidez articular, inflamação dos olhos, etc. Ou seja, o que é que acontece? Principalmente nas articulações da coluna. Existe uma posição de cálcio aqui, inflamação nos discos, né, que é a parte móvel da articulação, e os ossos ao redor da articulação começam a crescer até que eles se fundem. Por isso, a dor e a dificuldade da mobilidade. Aqui toda a lista de remédios que ela tomava, que eram inúmeros, e com o tempo, com os anos, ela mesma foi tirando, foi deixando para lá, porque infelizmente não estava dando resultado, mas hoje ainda toma vários. E aqui vamos entrar no que a gente quer. Lá no nosso grupo a gente tem uma sequência de atendimento bem simples, que é a seguinte: a gente tem uma entrevista inicial. Essa entrevista inicial ela colhe todos os dados do paciente, a história da doença, a identificação e os dados que são pertinentes à doença e ao tratamento que a gente vai fazer. E essa entrevista também acontece semanalmente com o retorno do paciente. O atendimento é feito só uma vez por semana e no retorno o paciente passa por uma entrevista para dizer como foi a semana, o que aconteceu naquele sentido. Feito isso, ele é encaminhado para um tratamento em grupo, um diálogo. Nesse diálogo a gente tem um coordenador, um orientador,
Isso porque essa atividade ela é feita em um dia que não tem mais nenhuma atividade no centro. Acho que é exatamente como Iracema, que no dia que eu fui lá, ele falou isso. Então a gente tem esse coordenador orientando ali e conversando sobre temas do Evangelho, sobre orientações, né, de despertar consciencial, de forma íntima, tudo isso, com um mediador, né, em grupo. De novo, ficou meio diferente. Vocês já perceberam que eu estou um pouco nervoso, né? Tanta gente assim, tanta gente. Nem parece. O primeiro sinal de que eu estou nervoso é que a minha voz, ela fora daqui, ela parece a voz de Frank Sinatra. Eu estou aqui, ela se transforma nisso que vocês estão ouvindo. Vamos lá. Disso aí ele vai diretamente para o atendimento propriamente dito. A gente chama para atendimento. Saindo do atendimento, tem entrevista pós-atendimento, né, o que sentiu, se tem uma coisa para relatar do que aconteceu ali durante o atendimento. E todos os pacientes são orientados sobre a implantação do Evangelho no lar, atividade da casa, uso da água magnetizada e orientações sobre o tratamento magnético, para que eles entendam mais ou menos o que é. Mas nesse caso específico que eu trago para vocês, eu queria, e isso ela sabia, né, a paciente sabia, teve total consentimento dela, eu queria ver a influência só do magnetismo, unicamente do magnetismo. Então ela não teve nenhuma orientação para nada. Não se orientou sobre o Evangelho, não se orientou sobre as restrições alimentares, não mandou unificar nada de sua dieta. Eu queria isolar só a ação do magnetismo, unicamente a ação do magnetismo. E foi o que foi feito. Ela não teve alteração nenhuma em sua vida no que ela fazia. Tudo do mesmo jeito, só com o incremento do magnetismo. Então, diagnóstico magnético, né? O que é que eu percebi logo na primeira sessão? O centro frontal totalmente congestionado, o paciente era muito propensa aos pensamentos desordenados, muito influenciável por ideias de situações externas. Se falava uma coisa, ela ficava meio assustada: o que é que eu tenho? Será que é isso mesmo? O centro laríngeo, com uma carência energética muito grande e também a estrutura física correlacionada, né, totalmente comprometida por causa do refluxo gástrico, o ambiente muito ácido. O centro cardíaco, o mais congestionado que se tinha. Ele bloqueava totalmente as passagens. Durante a técnica que a gente faz para tratamento, existiam doações no laríngeo. Quase toda o fluido que eu colocava no laríngeo, ele ficava represado no cardíaco. E aí, durante o atendimento, ela sempre relatava que teve uma hora que ela sentiu muito peso no coração, que ela sentiu a região pesada, tem um pouco de falta de ar, e que melhorava logo depois com os longitudinais e com os transversais. O centro gástrico totalmente congestionado, aliado também à desordem física, e eu percebi uma intensa desarmonia nos órgãos físicos. O esôfago, o estômago, os intestinos. Centro esplênico totalmente sobrecarregado devido a todo o problema dessa ingestão de alimentos, não consegue digerir os alimentos, não consegue extrair o fluido vital dos alimentos. Então o centro esplênico também estava totalmente desorganizado, totalmente descompensado. O Meng-Men com intensa carência energética, e aí eu uso um conhecimento que eu tenho também, né, que a Tessandra falou aqui, da medicina chinesa, mas a medicina chinesa mesmo, não é uma cultura praticada pelos médicos, a medicina chinesa raiz ali, não é uma tela raiz, é tradicional. Que eles dizem que o rim, não o órgão rim, a função rim, que é muito mais do que só o órgão, ele é responsável por reter o que eles chamam de energia dinga, né? Que é a energia
ancestral, a energia que a gente recebe quando a gente é concebido. E aí a gente se liga, e esse rim está muito associado ao centro linguímeno. E aí eu liguei o quê? Ela como tinha esse grande problema na reposição do fluxo energético, em se reabastecer de fluido, ela usava muito essa energia ancestral. E aí ela drenava muito isso do rim. O centro moral de uma desarmonia que repercutia fisicamente no sistema muscular, você tinha muitas dores musculares. E aí vamos para o tratamento proposto. Sendo que o seguinte, esse tratamento é proposto para essa paciente específica. Na medicina chinesa também a gente tem uma premissa que diz que não existe doenças, existem doentes. E sempre quando eu falo isso lá no grupo, aí a Dilson rebate, mas existem padrões. Também acho, existem padrões. Padrões de desarmonia que geram tal tipo de doença. Mas isso não quer dizer que esse tratamento aqui que eu propus vai servir em todo mundo que tem refluxo. Existe um padrão, mas não existe a regra rígida fixa. E se pode usar o que a gente já tem aqui, mas modificar a depender do caso presente. Então vamos lá. O primeiro é a relação magnética, e eu faço a relação magnética com contato. Muita gente não gosta, muita gente fala contra, mas eu faço com contato. Normalmente eu só atendo em maca e a paciente deitada de costas, e eu faço contato com o braço. Pego o braço dela e faço a relação com contato. E aí, o tratamento, dispersivos longitudinais dorsais, isso tudo na estrutura ativante calmante. Dispersivos transversais, numeral, Mengmen, básico, concentrados fluídicos longitudinais ao longo da coluna, isso para restaurar a anatomia e fisiologia das articulações das vértebras, e na região da bacia visando o sistema imunológico, porque a espondilite é uma doença comum. Dispersivos longitudinais gerais dorsais, virar para o paciente, os dispersivos frontais, isso ativante e calmante, é uma sequência um pouco longa. Dispersivos transversais cruzados na bateria anterior, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico. Não chegava até o básico, porque eu vi que não tinha necessidade. E a técnica conjugada, que era imposição no laríngeo e guiava o fluido pelo tubo digestivo, estômago, intestinos, e depois o dispersivo cruzado no lugar que você fez a imposição ali, que era o laríngeo. Então, impunha no laríngeo, concentrava no laríngeo e guiava esse fluido por toda a estrutura física. Estimulação e controle das células do sistema imunológico através do timo. Imposição na região da válvula, imposição diretamente na região da válvula e do diafragma, com comando de controle muscular seguido dos transversais cruzados. Longitudinais gerais e perpendiculares. E, é claro, a água magnetizada. E aí, o Barão de Poté diz o seguinte, até seguindo aqui o que isso já falou. Os fenômenos produzidos pela magnetização são extremamente amplos, são numerosos. Algumas vezes, mudanças operam-se bruscamente e são muito notadas mesmo pelo observador menos atento. Você reconhecerá mais tarde que jamais se magnetiza sem que algumas modificações tenham acontecido no organismo daquele que se submete às suas experiências. Então, é muito importante, às vezes quando a gente está com todo esse esquema de anotar, de comparar, de conferir, de duvidar, as pessoas ficam falando que é academizar demais o centro espírita. Mas se a gente quer deixar alguma coisa para a posteridade, não por vaidade, mas para cumprir nosso papel, a gente tem que passar por essa etapa de coleta de dados, de aprofundamento, de sistematização. E aí a gente passa para as impressões dela, as sensações que ela teve durante o tratamento. Dor e aumento de temperatura nas costas, seguido de sensação de frio calmante. E ela estava sempre de olho fechado, ela nunca viu o que eu fazia. Mas toda vez que eu fazia aquela concentração nas costas, tentando
restabelecer a anatomia e fisiologia das articulações aqui da coluna. Ela sentia essa dor, esse aumento de temperatura e depois guiar o fluido pela estrutura física. Queimou intenso ao sopro quente. O sopro quente não está naquele primeiro slide de tratamento, mas vocês vão ver a hora que eu incluí ele no slide mais adiante. Aumento de temperatura na região pélvica, sensação de massagem perto do estômago. Isso é interessante. A gente não tem a noção do que os espíritos falam, do que Kardec fala, de que o nosso pensamento ele é que domina o fluido. O nosso pensamento é o que modela o fluido quântico universal. Então, nós podemos interferir diretamente na estrutura física do paciente. Nesse momento que ela sentiu essa sensação de massagem do estômago, perto do estômago, foi um momento que, como era uma paciente de teste, de pesquisa, apesar que não se fazia nenhuma coisa fora do normal e do que era dos princípios normais do magnetismo, eu tentei massagear essa válvula, essa musculatura, né, que é uma musculatura lisa, tentei massagear para dar um pouco mais de tônus muscular, dar um pouco mais de controle também. E nesse dia ela relatou que ela sentia a massagem que eu fazia. E isso era de olho fechado, não tinha como ela saber que eu estava massageando aquela região. Eu com a mão afastada, fazendo um movimento manual e pensando no movimento que eu estava fazendo, e ela sentia. E muitas vezes a gente acha que a gente não consegue interferir tanto ao ponto de ajudar tanto uma pessoa. Sensação de água escorrendo pelas vias respiratórias e sensação de levitar em uma sessão. Consideração de tratamento depois da primeira sessão. A primeira sessão que eu fiz com ela. Passou 3 dias sem vomitar. Então, de anos e anos vomitando vários e vários dias, depois da primeira sessão, ela ficou 3 dias sem vomitar. Mas aí a gente deve lembrar do acho que é para poder, quando ele disse que a gente não deve se empolgar muito, quando a gente tem muitos resultados muito grandes, muito eficientes, logo na primeira sessão. Nem se desestimular muito quando esses resultados não vêm rápido. E aí a observação é que isso só pelo magnetismo não foi aconselhado nenhuma mudança em nada, dieta, hábito moral, comportamento, nada. Só a única coisa que foi acrescentada na vida dela foi o magnetismo. Sentindo a melhora, eu pedi a ela para, depois da sessão, eu disse, olha, quando você, à medida do decorrer dos dias, você vai mandando para mim por WhatsApp o que é que está acontecendo. Aí no dia seguinte, nada manda para mim, olha, de noite, isso no dia, a magnetização foi à noite, né? Passou a noite bem, e no outro dia ela já mandou para mim, já no final do dia, já de madrugada. Passei o dia ontem. Chupei picolé, tomei café, comi pão, bebi água, tudo que nunca ficava, quer dizer, nunca ficava, tudo ficou. Quando foi de noite, já entrando na madrugada, fui para um churrasco. E aí comi o churrasco de noite. Comi também o resto de quibe que estava na geladeira. E aí, exatamente, ela tirou a barriga da miséria. Chutou o pau da barraca, comeu tudo que podia e que não podia. Mas interessante, né? Que passou 3 dias sem vomitar nada. Aqueles vômitos recorrentes, diários, 3 dias não aconteceram. Por algumas sessões posteriores aconteceu a mesma coisa, né? Depois da magnetização, ela passava 3, 4 dias sem vomitar. E isso foi se alongando, mas nunca conseguia um tempo maior sem os vômitos. Apesar que para ela já era uma maravilha, né? Quem está vomitando há 6 anos, passar 3 dias sem vomitar, é ótimo. E o alívio significativo nas dores e melhora da mobilidade da coluna. Melhora acentuada da condição emocional.
Apesar não, né? Quem vai gostar de ficar vomitando todo dia? E aí, em um determinado dia, ao invés ali daquela imposição no laríngeo e guiando o fluido, eu resolvi fazer um sopro quente ali, concentrando toda aquela região, fazendo como se fosse uma varredura, no mesmo sentido que eu fazia a imposição e o arrastamento, desde a laringe, aqui o centro laríngeo, até lá embaixo, até perto do genésio. E aí o que aconteceu? A paciente ficou 9 dias sem vomitar. 9 dias, para quem vomitou durante 6 anos, 5 a 10 vezes por dia, ficou 9 dias sem vomitar. E as considerações, por que é que isso aconteceu? Depois dessa sessão que ela ficou 9 dias sem vomitar, na seguinte ela faltou. Não veio na seguinte, eu só fui encontrar com ela 15 dias depois. Quando eu encontrei 15 dias depois, ela disse que tinha ficado 9 dias sem vomitar, mas que no 9º dia ela teve uma notícia muito estressante. Uma notícia envolvendo um familiar dela que desestruturou totalmente a parte emocional. E aí a gente sabe do esvanecimento, né, desse consumo que o nosso fluido do magnetizador ele é acometido pelo próprio sistema fluídico, né, pelas próprias trocas entre os centros. Isso na ação normal, mas também acontece muito quando o paciente, quando a pessoa, ela se desestrutura emocionalmente. Quando você se liga a emoções muito negativas e vibra muito nessa emoção, o consumo desse fluido é muito maior. E aliado a tudo isso, aí, só falando sobre isso, né, o doutor de prática ele diz o seguinte: você é aquilo que pensa. A qualquer momento, sua saúde é a soma de todos os impulsos positivos e negativos que emanam de sua consciência. Esse cálculo deve ser feito também para todos os outros estados de espírito: raiva, medo, inveja, cobiça, bondade, compaixão, benevolência e amor. Tudo é pensamento. Quando um deles predomina, você desenvolve o estado mental correspondente e uma determinada condição fisiológica. Até parece que ele é espírita, né? E o retorno, combinando com esse problema que ela teve com essa notícia, no mesmo dia, acabou a água magnetizada. E ela suspendeu, parou a gestão de água magnetizada no mesmo dia que recebeu essa notícia. E a gente não dá devida importância à água magnetizada. A gente às vezes trata só como coadjuvante. E aí Deleuze, ele fala o seguinte: tenho visto que a água magnetizada tem produzido efeitos tão maravilhosos que cheguei a crer que fosse ilusão minha e não teria dado crédito senão depois de milhares de experimentos. Quando o magnetizador não pode visitar seu enfermo senão 2 a 3 vezes na semana, a gente nem faz isso. A água magnetizada supre a ação direta. Ou seja, Deus dizia que quando a gente conseguisse visitar só 2 ou 3 vezes, a gente deveria insistir muito na água magnetizada, porque ela iria suprir a falta do magnetizador, a falta diária do tratamento magnético, como acontecia antigamente. Que hoje, por diversos motivos, é muito difícil que aconteça. E a gente não tem a devida precaução, o devido estudo e a devida atenção com o uso da água magnetizada. Mas como nem tudo são flores, acho que como eu aqui, muita gente vibrou quando eles passou 9 dias sem vomitar. E aí quando eu mandei esse caso para a Cosmo, eu disse: daqui para o dia do evento não tem mudança, a gente vai acrescentar aí, acho que vai ficar bem melhor. Mas depois desse dia desandou tudo. A paciente desapareceu, ia de vez em quando, faltava 2 sessões seguidas,
não tinha carro para ir, segunda não tinha carro para ir, chegou um familiar, não sei o quê, tanta desculpa, aí começou a faltar muito. E aí todos os sintomas voltaram. Os sintomas acentuaram, na verdade, né? E ela entrou no estado de desânimo e vontade de desistir do tratamento. Eu acho que quando eu pedi a Deus, né, que me desse um início, um paciente assim, bem, para o pessoal do curso, né, que alguns estão aqui, que evidenciasse todas as facetas de um tratamento, ele deu tudo bem detalhado. Desde o sucesso, até a fuga, até a recaída, tudo bem detalhado. Então, como diz Jacó, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede a Deus. Né? E as conclusões? Né? Apesar de pouco tempo de tratamento, né, a gente teve uma melhora significativa dos sintomas e frisando só com o tratamento magnético. Não se acrescentou mais nada. Com os outros pacientes, agora a gente está na sequência normal, mas com ela, que era um paciente teste, com o consentimento, é claro, só se acrescentou no normal, no dia a dia dela, só o tratamento magnético. O avanço do tratamento na utilização do sopro quente, né, é uma forma muito efetiva de concentração. A importância do uso da água magnetizada, espero que vocês deem muita atenção a partir de hoje à água magnetizada. E o papel do assistido na cura. É muito difícil, não adianta você tentar tratar, você tentar curar, se a pessoa não quer ou é displicente com sua própria cura. O magnetismo faz efeito mesmo que o paciente não queira. Mas como se diz, para a cura real, para a cura integral, o papel do assistido é muito grande, o papel do paciente é muito grande. E para isso a gente tem também que tentar, é uma palavra forte, mas tentar educá-los com relação a isso. Porque o mundo que a gente vive hoje, as distrações são muito grandes. Seria muito mais fácil para a gente hoje estar na praia. Seria muito mais fácil hoje estar em Valença ainda, sentado lá em casa assistindo televisão. E aí, meus amigos, para finalizar, que meu tempo já está no final, o Barão de Cortez, em 1836, ele foi convocado a se defender perante a Academia de Polícia, né, e a Corte de Montpellier, a respeito do tratamento que ele fazia, que não era reconhecido pela medicina. E ele responde da seguinte maneira: todo meu crime é ter solicitado o exame público não de uma doutrina, mas de simples fenômenos que os sábios da vossa cidade ignoram. Condenar-me-eis por tal fato? Pequei contra a moral? Eu ensino os homens a fazerem de suas reservas vitais o emprego mais nobre, aliviar os sofrimentos dos seus semelhantes. Nós, magnetizadores, damos força ao organismo, sustentamos quando ele sucumbe, damos óleo à lâmpada quando ela já não tem. É só a gente ler o comentário de Kardec, a questão 70 do Livro dos Espíritos. Finalmente, não se pode impedir de proclamar uma verdade. Calar-se porque esta verdade pode ofuscar certos espíritos prevenidos ou retardatários é, na minha opinião, mais do que um crime. É uma covardia. E aí eu encerro com a última fala de um artigo que eu mandei para o Vórtice, dizendo exatamente que o que a gente faz hoje, o nosso empenho, é exatamente como uma escada. A gente se comparar a esses grandes magnetizadores é exatamente como uma escada. E esse degrau, esse primeiro degrau, para alguns ele pode ser imenso, às vezes intransponível. Para outros ele vai ser muito fácil de transpor. E para a maioria, para a grande maioria, ele vai ser difícil de transpor. Mas vamos lutar, vamos estudar, vamos praticar, vamos defender o magnetismo para que a gente consiga transpor esse degrau. O que a gente tem que pensar é qual é o tamanho do nosso degrau, qual é o nosso papel
agora nessa retomada da ciência magnética. Eu agradeço a todos.